mais saúde. Oferecimento: Amanda Hittner Interiores. Venha conhecer as novidades e tendências em móveis no showroom mais completo de toda a região. Experimente momentos únicos com procedimentos de estéticas inovadores. O cuidado que a sua pele merece está aqui. Ana Moura Estética. Cuidar da sua saúde e promover seu bem-estar faz parte da história do Laboratório Sodré. Inovação, tecnologia e precisão nos resultados. Exames e vacinas em domicílio. Laboratório Sodré. Quer dar um presente inesquecível para quem ama? O voucher do Buda Spa Termas de Lins será uma experiência inesquecível. Buda Spa Termas de Lins. Corpo e mente harmonizados. Viva uma experiência única. La Flori Lins Ateliê de Beleza. Tratamentos capilares, manicure, cortes com visagismo, dia da noiva e muito mais. Agende seu momento La Flori e viva a experiência do autocuidado. Olá, aqui é a doutora Isabela, estamos começando mais um programa Mais Saúde e hoje a gente vai falar de um assunto super bacana e trouxe meu convidado especial, Dr. Fabrício. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, boa tarde, é um prazer estar aqui. Perfeito. Fabrício, conta pra nós um pouquinho da sua trajetória profissional. Bom, eu já tenho 19 anos de formado, me formei no Rio de Janeiro, numa universidade pública de lá, Federal do Rio de Janeiro, fiz a residência também no Rio de Janeiro, também pela Universidade Federal, fiz a residência em infectologia, né? E agora, mais ou menos de 2 a 3 anos para cá, eu decidi acrescentar uma outra especialidade, que é a psiquiatria, por uma questão de necessidade pessoal mesmo, gosto pessoal e uma necessidade dos pacientes que eu atendo. Perfeito, doutor. E também conta para mim qual que é a importância, na sua visão, de uma abordagem integral para cuidar tanto de paciente portador de HIV quanto para pacientes usuários de drogas. São dois grupos de pacientes que têm muito em comum, né? A pessoa que vive com HIV hoje, ela vive muito mais tempo, né? Já não tem mais os estigmas que tinha na década de 70, 80 e 90, né? São pacientes que estão envelhecendo, né? E muitas vezes no curso da vida deles tem um histórico de abuso de substâncias, né? A importância do atendimento integral desses pacientes é justamente prevenir as doenças que acometem toda a população, doença do coração, doenças tipo câncer, né? E também a prevenção do abuso de substâncias. E o senhor pensou também nessa questão da psiquiatria, voltado também a essa dependência que as drogas causam, né, nesses pacientes? Sim, foi uma necessidade no curso aí desses 19 anos de formação, né? 16 anos de infectologia, foi uma necessidade, porque não é só o abuso de substâncias que é muito frequente na população que vive com HIV, mas outras questões de saúde mental também, como depressão, ansiedade, transtornos do pânico, eventualmente até estresse pós-traumático, lembrando o fato de como se adquiriu o HIV, né? Existe uma infinidade de situações que a pessoa pode adquirir o HIV, né? Então, foi uma necessidade, quase uma obrigação. E quais que são os cuidados para o pessoal de casa saber que tem que ser tomados para evitar a transmissão do HIV? De um modo geral, por muitos anos, bateu-se na tecla do uso do preservativo, né? Hoje existem outras formas de prevenção do HIV. Surgiu há mais ou menos 2 a 3 anos atrás uma estratégia chamada PrEP, que é a profilaxia pré-exposição sexual, né? Que diminuiu bastante
o surgimento de novos casos de HIV. Isso é documentado na literatura mundial, né? Isso já está instituído aqui no Brasil, já tem algum tempo, e há pouco tempo atrás saiu um dado da Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, dizendo que houve uma diminuição de 49% de casos novos em São Paulo, capital, desde o início da instalação da PrEP, né? Então isso é um fato novo, né? Existem grupos de interesse assim, que o Ministério da Saúde nos diz: esses grupos têm maior prevalência, por isso são de interesse. Mas toda pessoa que se interessar saber e eventualmente fazer a PrEP tem seu direito garantido. Pelo menos esse é o meu entendimento, né? Perfeito. Agora a gente falando um pouco mais sobre a população idosa. Como que a vacinação pode ajudar a proteger os idosos de doenças graves? A vacinação é algo que tomou uma proporção polêmica, foi muito, digamos assim, maltratada, né? Existem dois extremos de idade que as vacinas têm um papel muito importante: na infância e quando nós envelhecemos. Por motivos óbvios, né? Na infância, nosso sistema imune é imaturo, enquanto que no idoso, ele é idoso, tão idoso quanto o idoso, envelhece junto, né? Então, no idoso, existem algumas vacinas de muito interesse, né, em fazer, nem todas disponíveis no Sistema Único de Saúde, mas disponíveis nas clínicas particulares, como, por exemplo, a herpes zoster, que é uma entidade que tem ficado cada vez mais conhecida, né? Tá tendo muito caso, viu? Exato. Principalmente em idoso. E idoso. É a população de maior risco por conta justamente do envelhecimento do sistema imune. E existe vacina para prevenir novos episódios. Mesmo que você já tenha tido um episódio, a vacina ajuda a prevenir novos episódios e, por conseguinte, uma entidade chamada neuralgia pós-herpética, que é uma doença dos nervos que causa muita dor, né? É a dor do herpes sem ter herpes, né? Esse é só um exemplo, mas existem muitas outras vacinas, como a pneumocócica 15, a 13, a 23, a vacina de gripe tetravalente, todas disponíveis na rede particular. E o que eu tenho observado também, doutor, dentro dos plantões, é que os idosos, eles não conhecem a herpes zoster. Acho que porque vai passando o tempo, os vírus vão fazendo mutações, né, que a gente sabe. E aí, cada vez mais, eu tô vendo idosos, assim, num plantão de 12 horas, eu vejo 3, 4 idosos com herpes zoster, eles não sabem o que é. Nem a família sabe, porque não era algo tão recorrente, né? Sim, a herpes zoster é o velho cobreiro, né, popularmente conhecido como cobreiro. E o diagnóstico é clínico, né? Não há necessidade de você fazer nenhum exame. É uma doença que segue a ramificação dos nervos. Geralmente, acomete a parte dorsal das costas do paciente, abdômen, e geralmente respeita o dermátomo. O dermátomo é a parte da pele inervada por um determinado nervo, né? É uma doença que não gera risco de morte, né? Muito dificilmente vai gerar esse risco, salvo em populações muito imunodeficientes, como paciente com AIDS, né? Não é nem o paciente que vive com HIV, mas o que tem AIDS sintomática, né? O transplantado e tudo. E, enfim, é uma doença que requer certos cuidados, né, para evitar que o paciente fique com dor crônica, né? Certo. Bom, gente, o papo tá muito bom aqui, muito produtivo, mas nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Cuidar da sua saúde e promover o seu bem-estar faz parte da história do Laboratório Sodré. Equipe qualificada, inovação e tecnologia garantem tranquilidade para os pacientes e segurança para os médicos fecharem os diagnósticos, com precisão nos resultados. Laboratório Sodré, unidades em Lins, Bauru, Promissão e Getulina.
Bom, pessoal, estamos de volta aqui com o Dr. Fabrício e nós vamos retomar agora sobre aquela prevenção que nós tínhamos falado do HIV, para você aprofundar um pouquinho mais para nós podermos ficar sabendo mais. Sim, essa nova estratégia se chama PrEP, né? Ela é feita com uma parte do coquetel oferecido para os pacientes que já vivem com HIV. E ela tem o intuito de prevenir novas infecções pelo HIV em determinadas populações, né? Nas populações que o Ministério da Saúde considera de mais alto risco para adquirir a infecção pelo HIV. É uma estratégia que se mostrou muito eficaz ao longo desses anos, desde a sua instituição, tanto que eu falei que houve uma diminuição de quase 50% dos casos novos de infecção pelo HIV em São Paulo, né? E é uma estratégia que tem se mostrado bastante segura, né? Muito fácil de fazer, é feita com um comprimido por dia de tenofovir e entricitabina. Depois de 7 dias tomando, o paciente já está praticamente, digamos assim, super protegido contra a infecção pelo HIV. Essa estratégia demanda consultas regulares com o infectologista, porque o infectologista ele precisa sempre verificar se o paciente tem alguma doença sexualmente transmissível a ser tratada, né? Ele precisa verificar se esse paciente não adquiriu o HIV por conta de falha de adesão à estratégia, né? E precisa fazer os exames de rotina para ver a função renal, para ver a função hepática, fazer o check-up dito popularmente, né, regular, né? E é isso. A PrEP ela veio há mais ou menos uns 3 a 4 anos atrás, foi instituída, né? Teve algumas consequências, como a explosão de casos de sífilis, né? Mas também já há estratégias sendo estudadas para prevenir a sífilis, né? Uma PrEP para sífilis em populações de alto risco, e vamos ver aí o que o futuro nos reserva, né? Agora então, Dr. Fabrício, nós vamos para o quadro de mitos ou verdades, tá bom? 1. Os portadores de HIV precisam ser isolados para evitar a transmissão da doença? De forma alguma. O HIV ele não se transmite através do ar, não se transmite através do toque, nem de talheres, nem de toalhas, nem de assento sanitário, nada disso. Isso tudo é um mito, né? Isso aí já é conhecido há muitos anos, né? Desde a década de 70, as formas de transmissão do HIV. As formas de transmissão do HIV são através dos líquidos corporais, né? Através do líquido do sêmen, né? Das secreções vaginais, né? Do sangue e de um líquido que a gente tem no sistema nervoso central chamado líquor, certo? É através do contato com esse material biológico que você pode adquirir o HIV. Perfeito. Mito ou verdade? A vacinação é apenas para crianças e jovens? De forma alguma. Conforme eu tinha falado, existem populações chaves para vacinação, como pacientes transplantados, pacientes que vivem com HIV, pacientes que têm doença do colágeno, como artrite reumatoide, lúpus, né, esclerodermia, esse tipo de doença, né? Doenças intestinais inflamatórias, como doença de Crohn e retocolite ulcerativa, e gestantes, trabalhadores da saúde, todos são populações de interesse, mas não se dá para dizer, não é permitido dizer que a população geral não possa fazer os imunobiológicos ditos especiais, né? É necessário sempre consultar um infectologista para saber em qual grupo você se encaixa, né? E qual imunobiológico você vai obter maior benefício fazendo, né? Perfeito. 3. Mito ou verdade? Os dependentes químicos não podem ser tratados com sucesso? Não, isso não é verdade,
né? A dependência química é considerada uma doença crônica, né? Por vezes incurável, certo? Mas os dependentes químicos, eles podem sim ser tratados com sucesso. O tratamento é sempre multidisciplinar, ou seja, é feito por um psiquiatra, né, com experiência no manejo da dependência química, um psicólogo, assistente social, terapia ocupacional, né, e outros profissionais que houver necessidade, né. Mas sim, os pacientes eles podem ter êxito no combate à dependência química. 5. Por último, a terapia ocupacional é apenas para pessoas com deficiência física? Não, de jeito nenhum. Eu acabei de dar um exemplo da dependência química, que o papel do terapeuta ocupacional é crucial, né? Ensinar um ofício, né? Mesmo que seja um ofício artesanal, para passar o tempo, né? Ocupar a mente, tem uma função excepcionalmente importante na abordagem multidisciplinar da dependência química. Então, não. Perfeito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Muito obrigada, Dr. Fabrício, pelas informações. Eu aprendi muito, espero que vocês também tenham gostado bastante. Antes disso, doutor, vou deixar para você aqui o mimo do Buda Spa. É um lugar maravilhoso que fica lá no Blue Tree, tá? Para você passar seu dia, é super gostoso. E também o espaço La Flori. Tem um espaço lá que tem spa dos pés, também cuidados com barba, cabelo para homens, tá bom? Legal. Vou deixar um espacinho agora para você poder falar um pouco mais sobre você, onde você atende, fica à vontade. Tá certo, obrigado. Imagina. Eu agradeço a oportunidade. Eu estou aqui, eu sou carioca, né? Como vocês podem notar pelo sotaque, né? Eu estou aqui em Lins já há quase 5 anos já. Estou reabrindo meu consultório particular na Clínica Charântula, né? E aguardo por quem precisar. Estou sempre pronto a ajudar e aconselhar aqueles que precisam da minha experiência, né? Sempre com discrição, ética, cuidado e prevenção. Que a infectologia, a minha especialidade mãe, digamos, né? Ela versa muito sobre a prevenção, né? E agora também com atendimento em saúde mental, psiquiatria, né? Para atender casos dos mais variados, né? Eu tenho muita experiência já em dependência química, né? E gosto bastante da área, por já ter experiência em tratar da população com HIV, que é uma população muito estigmatizada, muito vilipendiada às vezes, né? O dependente químico acabou caindo no meu gosto, né? A dependência química. E ao longo desses anos que eu estive aqui em Lins, eu atendi muito clínica, né? Acabei me apaixonando pela geriatria. Não sou geriatra e nem tenho formação em geriatria, mas acabei gostando. Então, também tenho interesse em atender idosos, aconselhá-los e tudo mais. Perfeito, doutor. Muito obrigada, tá bom, pela sua presença. Obrigado a você. Espero numa próxima que a gente possa se encontrar novamente, tá bom? Para falar mais sobre a psiquiatria dessa vez, tá bom? Tá bom. Tchau, gente. Muito obrigada. Mais saúde. Oferecimento: Amanda Hittner Interiores. Venha conhecer as novidades e tendências em móveis no showroom mais completo de toda a região. Experimente momentos únicos com procedimentos de estéticas inovadores. O cuidado que a sua pele merece está aqui. Ana Moura Estética. Cuidar da sua saúde e promover seu bem-estar faz parte da história do Laboratório Sodré. Inovação, tecnologia e precisão nos resultados. Exames e vacinas em domicílio. Laboratório Sodré. Quer dar um presente inesquecível para quem ama? O voucher do Buda Spa Termas de Lins será uma experiência inesquecível. Buda Spa Termas de Lins. Corpo e mente harmonizados.
Viva uma experiência única. La Flori Lins Ateliê de Beleza. Tratamentos capilares, manicure, cortes com visagismo, dia da noiva e muito mais. Agende seu momento La Flori e viva a experiência do autocuidado.